nome, Baobá Vivências pelo Brincar, vem do incômodo que eu sempre tive na minha vida inteira com a falta de acolhimento para o que é essencial da criança. O movimento do corpo dela, o barulho dela que é intenso, o desejo dela por fazer descobertas, explorações. O encontro meu e com a Nicole se dá numa época da minha vida onde a maturidade já encontrava um lugar para pensar num espaço onde todas as minhas vivências ao longo da minha vida como educadora encontrasse uma ideia onde o brincar fosse a essência do trabalho, onde os marcos da infância e da criança fossem considerados e todo o brincar permeando esse trabalho. O Baobá nasce do reencontro entre eu e a Ana, né? A Ana foi minha professora no jardim de infância. E aí a gente começou a conversar do desejo de abrir um espaço de educação infantil, um espaço que fosse plural, né? Que não só atendesse às demandas de uma escola, né? Uma escola tradicional. E vai se esconder! Era uma busca muito constante nossa, um espaço que acolhesse o projeto. E um espaço que fosse acolhedor. E uma das coisas muito importantes para a gente era o acolhimento das famílias, porque a gente acha que esse momento é um momento muito delicado, sensível, né? Então a gente queria um espaço em que as famílias também fossem contempladas, assim. Esse primeiro espaço de socialização para além da família. E junto com isso, uma das grandes questões para a gente era o contato com a natureza, mas a gente queria que fosse um espaço urbano também. Então, não um espaço afastado da cidade, a gente queria um lugar central. Foi uma longa busca, foram meses assim, de visita. E quando a gente encontrou a casa, eu estava em Curitiba ainda, a Ana me mandou uns vídeos da casa. Ai, meu Deus, eu tinha uma casa maravilhosa. E junto com isso, assim, a gente foi pensando no nome, a gente queria um nome de uma árvore. E aí a gente foi pesquisar o baobá, é uma árvore africana, né, e tem uma relação muito íntima com as crianças, com as famílias, tem uma ludicidade que envolve todo o significado, a significação da palavra e da árvore. E nesse processo todo da construção da nossa identidade, é uma questão que pra gente também sempre a gente preza muito e é muito importante a questão da estética, assim, né? Da beleza, da belezura, como diz a Ana. A gente não trabalha com instalamento, então a gente trabalha com os espaços territorializados, né? Então os espaços são todos coletivos, eles funcionam de acordo com as ações que acontecem neles, né? Em relação também aos grupos, a gente não faz um critério único etário, né, como normalmente se faz na educação tradicional. Então, separar as crianças ano a ano. A gente faz por desenvolvimento geral, global, assim. Então, como a criança está, quais são os vínculos que ela constrói, né, que momentos de desenvolvimento que ela se encontra. Eu e a Ana, a gente tem formações diferentes, eu sou psicóloga, fiz formação em psicanálise, trabalho com criança desde que me formei na UEL, e a Ana é pedagoga e psicopedagoga, e também trabalha, tem uma longa história, né, de trabalho com criança, com escola. Então eu acho que a gente, né, uniu esses dois olhares, então a gente tem um olhar muito cuidadoso mesmo, de escuta. Então a gente escuta as famílias, escuta as crianças, os educadores, né? Um critério de grande importância, assim, de grande valia, não é só que o educador tenha uma formação em pedagogia ou em psicologia ou em biologia. A gente busca pessoas que tenham mesmo essa afinidade e essa curiosidade pela infância. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, não tem só pedagogos. 2 vezes por semana, durante o ano todo, segundas e quartas, nos encontramos para falar das crianças, para ler, para estudar, para entender o nosso cotidiano aqui, para
resgatar teorias, né? Então a gente tem várias teorias que por tempos ficam escondidas e não tão necessárias ou que ninguém fala, mas que a gente está sempre retomando, né? Então a gente trabalha com o ateliê, então entendendo o espaço de educação como um ateliê constante, como um eixo estruturante de de todos os processos que a gente vivencia aqui com as crianças. Essas vivências que acontecem no Baobá são tão importantes porque nessa primeira infância as coisas se assentam, as coisas se fixam, começam a se desenvolver, começam a se enraizar para não ir embora nunca mais. Você ter contato com um material que por si só já é superpotente, por si só todos os materiais já são superpotentes, e você se vê capaz de criar a partir dele, de se relacionar com ele e entender que você por si mesmo aprendeu coisas, você com a sua ação, com o seu gesto, transformou aquele material e você aprendeu com isso. Aí, além do ateliê, tem o eixo da música, que também pra gente é muito importante. A gente canta todos os dias, a gente recebe as crianças cantando. A música como marca-passo, né, do ritmo diário. Então a música substitui no estado verbal dos comandos de mudança de uma vivência para outra, dessa cadência do ritmo diário. Então a gente tem essa prioridade de que, assim, cantar também é uma das grandes questões, né, humanas, assim, dos grandes recursos, então todo mundo canta. Aqui no Baobá, a gente canta para tudo. A gente canta para chegar, canta para sair, canta para comer, canta para dar comida para os bichos. Então a gente leva a música assim como a gente leva a vida. E a gente vai tecendo esse tapete lindo que é poder povoar esse espaço todo com sons, com gritos, com risadas e com canções. Outro eixo importante é a contação de história, então a literatura. E esse ano a gente está com o projeto dos contos tradicionais, então a gente está estudando a repetição dos contos, como é que as crianças recebem essa repetição, porque a gente sabe que a criança quer 1, 2, 10, 1000 vezes a mesma história. Então a gente está tomando isso como princípio mesmo. É importante a gente falar também do jogo heurístico, e o jogo heurístico tem uma delicadeza que para a gente também é importante, uma possibilidade de exploração, uma possibilidade de manuseio, de conhecer o objeto sem interferências. Então a gente trabalha com sessões de jogo heurístico, a gente fez uma coleção de materiais, de objetos não estruturados. E nessa coleção, então, você tem que ter, além de uma grande variedade de objetos com propriedades físicas diferentes, de madeira, metal, plástico, vidro. Além disso, tem que ter uma grande quantidade do mesmo objeto, porque a ideia é que nessa fase a gente possa, então, construir, né, apresentar um ambiente em que a disputa não seja a marca que vai reger ali a relação das crianças. A gente se inspira muito, né, na experiência de Reggio Emília, que é uma experiência da Itália, do pós-guerra, e que vem até a atualidade sendo estudada, muitas pessoas vão, visitam, né? Foi considerado um dos melhores métodos de educação infantil. Dentro da perspectiva de Reggio, inspirado em Reggio, também tem um trabalho na Argentina, né, do Jardim Fabulinos, então a gente já foi algumas vezes para lá, e lá eles fazem um trabalho dos territórios de aprendizagem e exploração. Ele é multietário, ele acontece sempre no mesmo espaço físico, prioritariamente externo, a gente só faz interno quando tem dias de muita chuva. Se tiver garoa,
a gente continua com o território externo. Isso é uma das questões pra gente, assim, a gente não para as propostas por causa do clima. As crianças já estão habituadas a colocar galocha, capa de chuva, guarda-chuva se precisar, para estar fora no espaço externo brincando. Sobre o dia a dia, eu destaco também a alimentação, né? Como o Baobá pensa que é nutrir a criança nesse espaço. Então, é passar ideias de sustentabilidade, sim, de pensar nas gerações futuras, de pensar numa alimentação que não é uma alimentação sofisticada, mas é uma alimentação natural. Em que sentido? A gente busca fazer tudo aqui na cozinha do Baobá, menos industrializado possível. É uma maneira de se alimentar, uma ideia de se comer que não é simplesmente nutrir, é a partilha, é estar junto, é entender por que a gente senta junto numa mesa para comer. A ideia que nos incomoda um pouco é essa ideia a criança aprende brincando, né? O que a gente pensa é que a gente sim tem que decifrar, ressignificar, entender esse brincar da criança e transformar isso em vivências e pensar que ela vai chegar e vai trazer toda a história dela, toda a cultura dela, o envolvimento dela com brincar à sua maneira. Régio Loris Malaguzzi, ele fez um poema que chama 100 linguagens da criança. Então ele diz, a criança é feita de 100, mais 100, mais 100 linguagens, né? E que a escola, a cultura e a família vão podando isso, né? Vão dizendo que o corpo está separado da cabeça, que a gente vai construindo essas visões dualistas, enquanto que a criança, o que ela faz o tempo todo é tentar unir tudo, né? Juntar, fazer uma unidade de todas as experiências. Então a gente parte desse princípio da criança como uma potência, seja qual criança for, né? Ela tem essa potência criativa, essa potência investigativa, as teorias infantis. Então, mais do que a gente ofertar esse conhecimento racional, né, que a gente tem sobre o mundo, o que a gente precisa é escutar a criança e o saber que ela tem. Qual é a hipótese que ela faz sobre o mundo.